Olá, estou aqui em mais um vídeo, dessa vez, né, um cenário totalmente diferente, porque eu me mudei, gente, ainda vou organizar um lugarzinho para sempre filmar, mas essa semana, né, eu estava meditando em algumas palavras, né, alguns versículos e sobre alguns determinado tema, e o que eu quero falar agora é sobre os frutos da obediência, né? E hoje eu tava lendo sobre a história de um rei Asa. Rei Asa, que está em 2 Crônicas, capítulo 14, né? E Asa, ele foi um rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor, né? Ele aboliu, né, todos os altares de outros deuses, né, em Judá. E ele ordenou que o povo adorassem ao Senhor, buscasse o Senhor, né? E por ele, né, fazer o que era bom aos olhos de Deus, ele colheu bons frutos. E que esses frutos são esses? Frutos que nós vamos encontrar, né, em Deuteronômio, capítulo 28. Mas eu não vou ler Deuteronômio, capítulo 28, mas se você puder ler, né, é um pouquinho grande, mas, né, aprendizado, né? E lá fala sobre, né, as bênçãos da obediência e maldições da desobediência. E eu não quero dizer aqui que quem obedece vai para o céu, quem não obedece, enfim. Porque o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo, né? Mas se você quer ser uma pessoa aqui na Terra, né, que olhem para você e vejam Deus em você, e que você também seja bem sucedido, e que você ame a Deus também, né? Você vai obedecer. E às vezes nós estamos sem paz, e voltando aqui que meu menino falou, e às vezes nós não estamos em paz porque está faltando alinhar algo na nossa vida com a palavra de Deus. Ou seja, tem algo que nós não estamos obedecendo, que Deus quer que a gente faça, que Deus quer que você faça e você ainda não fez. Meu menino chegou da escola, desculpa mais uma vez, mas voltando aqui. Então, existe algo que Deus quer que você deixe, que você abandone, né? Algo que não está alinhado com a palavra dele, algo que não está alinhado para o que Deus quer para você, para a sua vida, né? E seja algo simples, né? Claro, né, que se for um pecado também, você tem que deixar, né, para que você seja, né, que você seja um verdadeiro cristão, né? Porque o cristão verdadeiro, ele está buscando se ser santificado, buscando melhorar, né? Então, se há algo dentro de você que diz que tem algo errado, que você não está em paz, possa ser isso. Mas também pode ser algo que Deus quer fazer, quer tirar você de um lugar, levar para outro. Você tem que buscar e saber de Deus o que Ele quer. Mas também tem gente que já sabe o que Deus quer que você faça e ainda não fez. E essa falta de paz é isso. Porque você ainda não fez o que Deus quer que você faça, você ainda não abandonou. Um exemplo, gente. Um exemplo, né, simples, né? Que eu tinha muitos piercings, né, na orelha, no nariz. E comecei a ficar sem paz, né? Eu não conseguia me olhar assim, tipo, já tava, né, criando uma repulsa. Até que uma noite eu tive um sonho, né? E nesse sonho eu tava tirando o pincel cheio de sujeira, não sei. No outro dia eu acordei com um nojo tão grande daqueles piercings. E eu tirei. Quando eu tirei, eu me senti livre. Livre e em paz, né? Algo que Deus estava me pedindo para fazer, né? Algo que não está alinhado com o que Ele quer para mim, né? E eu tirei. Então, algo que Deus já quer que você faça, que você abandone, que você deixe, você ainda não fez, é isso que Deus quer, que você abandone, né? Você só vai sentir paz quando você se alinhar com o que Deus quer pra você, com o que Deus tem pra você. E às vezes a gente insiste tanto, né, em algo que Deus não quer, que não é o que Deus quer pra nossa vida, né? E a gente se perde naquilo e a gente perde tempo naquela coisa, né? Isso é uma distração, né? Pode ser uma distração,
né? Você está deixando de fazer algo, um propósito, né? Você está deixando de seguir o propósito que Deus tem para sua vida, para fazer algo que não vai te dar frutos, né? E que não é o que Deus quer para você, né? Isso tira a nossa paz também. Então nós temos que orar, estar sempre vigilantes, estar sempre orando, buscando o Senhor para saber, né, qual é o passo que Ele quer que a gente dê, o que é que Ele quer que a gente abandone, né? Deixe abandonar, se for algum pecado também, porque o verdadeiro cristão, ele está buscando, né, se santificar, ele está buscando melhorar, ele está buscando obedecer a Jesus, porque ele quer Jesus, né? E é isso, às vezes o que Deus quer é tirar você. Eu falei agora tanto, mas vou falar agora a palavra, né? A palavra aqui em 2 Crônicas, se você puder ler, né? O capítulo 14 fala sobre esse rei. O rei Asa fala, né? Diz aqui. Eu vou ler alguns versículos, né? Capítulo 14, versículo 6, que fala: Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. Olha só. No versículo 2 fala: Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. E eu acho interessante também algo que, depois disso, né? Depois que ele teve, né, construiu cidades, construiu muros, ele não confiou nisso. Ele não confiou nas bênçãos que Deus deu a ele. Ele confiou em Deus, porque logo depois disso, houve uma batalha, né? Com Zerá, né, o etíope. E ele não confiou no exército, Asa, né? E nem confiou nas muralhas e nem confiou nas cidades que ele fez. Ele confiou no Senhor, porque no versículo 11 ele fala: Asa clamou o Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. Olha só, eu achei muito interessante, porque ele era muito abençoado, Asa, né? E ele tinha grandes muralhas, mas ele não confiou nos bens, nas bênçãos, né, que Deus deu a ele, mas ele confiou no Deus, né? Ele reconheceu que ele era fraco, né? Porque nós somos fracos, porque o que vai te salvar não é carro, não é casa, não é dinheiro, não é bens, mas é Deus, né? Se você for dependente de Deus, né? Nós somos dependentes de Deus. Então, ele confiou no Deus e Deus deu vitória a ele. E eu achei muito interessante, né, a história dele, né? Eu tinha até umas anotações aqui, reli, só que quando a gente lê de novo, Deus mostra outra coisa totalmente diferente. Então, se você puder ler, né, sobre a história dele, é muito interessante, né? E que a gente possa se alinhar o nosso coração, a nossa vida, nossa mente com o Senhor, porque começa de dentro, né? Se a tua mente está alinhada com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, isso vai se expandir para a tua vida, né? E vai te trazer paz, vai trazer bênçãos, frutos da obediência. Então, muitas das vezes, a falta de paz, algo que não está certo, é fruto de desobediência. Eu não estou dizendo que é tudo, né? Que possa ser algo que Deus quer fazer, mover, porque às vezes Deus, para te mover de um lugar para outro, ele vai permitir algo acontecer, né? Uma tempestade, não sei. Mas isso você tem que buscar o Senhor para saber dele, né? O que ele quer, o que ele quer que você faça, o que ele está fazendo, para você não ficar perdido. Então, que Deus te abençoe, que essa palavra te abençoe, que você medite, que você leia também Deuteronômios 28, que tá lá, né? As bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Então, que Deus te abençoe.